continuação da história secreta do Brasil, segundo Gustavo Barroso, capítulo 6, A Tragédia do Ouro. A disputa entre as coroas de Castela e Portugal sobre a posse de novas terras descobertas na América do Sul forçou ambas a se submeterem ao juízo de Salomão do Papado. O pontífice traçou na Carta do Continente o meridiano de Tordesilhas, linha de limites do campo de ação dos litigantes, destinada a ser o eixo geográfico em torno do qual giraria a história do Brasil. Ela corria da embocadura do Amazonas à laguna em Santa Catarina. Além, tudo era de Espanha. Aquém, tudo era de Portugal. Quando se olha hoje para o mapa do nosso país, é que se vê o quanto foi recuado o meridiano papal pela energia dos bandeirantes, construtores da grande pátria, e quando consagrou a doutrina do Uti Possidetis, habitualmente invocada e defendida por Alexandre de Gusmão. A penetração bandeirante foi realizada aos poucos, aproveitando de início os caminhos dos índios. Segundo ensina Capistrano de Abreu, depois os sertanistas internaram-se mais na caça do índio que escravizaram. Afinal, o ouro e a prata incendiaram-lhes a cobiça. Ao princípio, as instruções reais, pelo receio de invasão de possessões espanholas que o desconhecimento do território fazia pressupor mais próximas, peavam os avanços para o interior. Era inteiramente desconhecido aquilo que Pero de Magalhães Gandavo chamava como grande propriedade, a largura do Brasil para o sertão. Dos índios que a enchiam, vinha uma tradição da existência de metais e esmeraldas, um sonho amarelo e um sonho verde, que a nossa bandeira perpetua e que aqueceriam a mente de muitos homens intrépidos pelo tempo além. Circulavam notícias vagas, mas insistentes, de grandes riquezas naturais jacentes no sertão, serras de ouro e prata. Por lhes dar crédito, já no meado do século XVI, em 1553, conforme narra Aspicuelta Navarro, o castelhano peruleiro Francisco Buza Espinosa se internou até o rio Jequitinhonha. Os primeiros impulsos bandeirantes partem da Bahia. Daí saíra Brusa Espinosa. Daí saía o vereador Dom Vasco Rodrigues Caldas nas suas pegadas, o qual é desbaratado pelo Gentil Bravo. Ao mesmo tempo, por todos os lados os jesuítas iam entrando na catequese, aldeando a idiada confiante na sua palavra evangelizadora. Narra Gandavo que em 1570, Martim de Carvalho penetrou 200 léguas na largura do sertão e colheu amostra de metais e pedras que foram perdidas no naufrágio de uma canoa. Em 1572 e em 1573, Sebastião Fernandes Tourinho subiu o Rio Doce e apanhou pedrarias e pepitas. Entrada mais digna de nota foi a de Antônio Dias Adorno, neto de Caramuru e Paraguaçu por sua mãe, filho de italiano que se meteu pelo Rio das Caravelas. Fez ampla colheita de esmeraldas e turmalinas, adoecendo no Jequiriçá, em casa de Gaspar Soares. O cunhado deste, João Coelho de Souza, sabendo dos achados de Adorno, encheu-se de desmensurada ambição, seguiu-lhe a trilha e encontrou preciosas amostras. De volta, salteado pela morte, entregou o seu roteiro ao sobrinho, Gabriel Soares, filho do cunhado. Do episódio nasce a lenda histórica das famosas Minas da Prata. Gabriel Soares foi à Espanha e, depois de muitas delongas, conseguiu falar com Filipe II em 1586. Obteve provisões e mercês, regressando em 1591 com mais 300 pessoas. Naufragou na costa do Vaza Barres, perdendo tudo, menos a gente. Não desesperou por isso e fez a sua entrada.
morrendo das fadigas que ela lhe custou. Depois, Belchior Dias Moreira, também descendente do Caramuru, faz ao sertão baiano, abrangendo vasta área franciscana, a sua notável viagem de 8 anos, a começar em 1595, diz Urbano Viana. Afinal, aparece o herdeiro do roteiro célebre, Roberto Dias, que quer o título de Marquês das Minas, que vai à corte e que volta em companhia de Dom Francisco de Souza, que o extravia pelas veredas envias do sertão largo e leva para o túmulo seu segredo. Para se ter uma ideia nítida do valor desses homens que entravam pelos sertões hostis sem fazer literatura, recorra a um historiador circunspecto e documentado. Leiamo-lo. Eram homens ousados e intrépidos que se embrenhavam pelos sertões das Minas em busca de ouro. Vontade firme, pertinaz e inabalável. Cegos pela ambição, arrosteavam os maiores perigos. Não temiam o tempo, as estações, a chuva, a seca, o calor, os animais ferozes, répteis que davam a morte quase que instantânea, e mais do que todo o indômito e vingativo índio antropófago que lhes devoravam os prisioneiros e lhes disputavam o terreno palmo a palmo em guerra renhida e encarniçada, muitas vezes viajavam por esses desertos, descuidados e imprevidentes, como se nada devesse recear. Para eles, não havia bosques impenetráveis, serras alcantiladas, rios caudalosos ou abismos insondáveis. Se não tinham o que comer, roíam as raízes das árvores. Serviram-lhes de alimento os largatos, as cobras, os sapos, o que encontrasse pelo caminho quando não podiam obter outra alimentação pela caça e pesca. Se não tinham que beber, sugavam o sangue dos animais que matavam, mascavam folhas silvestres e outras frutas acres dos campos. O retrato em largas pinceladas do conquistador sertanejo deve ser guardado de memória para compararmos mais adiante com o do mercador interesseiro e hipócrita, que lhe vai tirar das mãos as minas depois de conquistadas pela sua bravura. Este foi o grande drama brasileiro das Minas, a tragédia do ouro. Os sertanistas alcançaram a chamada Serra das Vertentes no fim do século XVI, em 1579. Descobrindo as minas de Jaguamimbaba e denominando aquela região, de acordo com o falar do índio, a Mantiqueira, que se corrompeu em falar Mantiqueira, começava o século XVII, quando Marcos de Azevedo Coutinho, partindo do Espírito Santo, subira ao Rio Doce achando o primeiro diamante e penetrando no chamado Sertão das Esmeraldas. Depois dele, João Correia de Sá e Benevides faz uma tentativa de bandeira que se malogra ao choque dos índios brávios. Pelo lado de São Paulo, a penetração começava desde os albores do século XVI, quando gente de São Vicente principiou a se estender pelo litoral até a laguna e a escalar os primeiros pendores da Serra do Mar. Transposta a montanha, iriam pelo Tietê aos sertões do Paraná, do Paraguai, por Sorocaba, aos Campos da Vacaria e do Prata, por Taubaté, a Mantiqueira e aos Cataguases. Os rumos estavam traçados, esperando a energia bárbara dos bandeirantes paulistas, que só vai se firmar de fato com a volta do Brasil à coroa portuguesa pela aclamação de Dom João IV. O século XVII é o grande século das bandeiras. São Paulo estava fundado no Planalto Piratiningano e seus sertanistas batiam os matos e serranias, escravizando a indiada. A progenie dos cristãos novos de sangue conhens, como os de João Ramalho e outros, viviam sempre em luta aberta por causa dessa escravização com os jesuítas. Em 1645, um de seus opulentos moradores, Félix Jacques,
procurador da Condessa de Vimieiro, funda o arraial de Taubaté e entra pelo sertão de Cataguases até o Rio Verde, debandando os índios e abrindo caminho para o interior de Minas Gerais. Agostinho Barbalho, que era pernambucano, para seguir-lhe o exemplo, 20 anos mais tarde, traz cartas régias de Dom Afonso VI, mas morre no Espírito Santo antes de lograr o seu intento. As cartas régias demonstram que El-Rei já se esquecera dos escrúpulos acerca do meridiano e que estava resolvido a impelir a avançada para o oeste. É o sexagenário morador paulista, mistura de sangue brambação e luso, Fernão Dias Pais Leme, quem toma aos ombros, com oposição de todos os de sua casa, a tarefa cometida a Barbalho, conseguindo na primeira investida vencer e aldear os goianenses. Recebeu as cartas patentes em 1792, preparou a bandeira em 1674, levando consigo o genro, Borba Gato, e o filho natural, José Dias Pais. Longa foi a trajetória da gloriosa bandeira mantiqueira. Acima, sertões cataguases. Adentro, toda ela crivada de sepulturas cortadas de combate e misérias até as margens do Paraopeba, onde se viu no fim de 2 anos de jornada, abandonada e sem recursos. Era grande humilhação tornar de tão longe a São Paulo de mãos vazias. Fernão Dias preferiu ficar pesquisando a prata e o ouro pelos ribeirões e córregos da região de Sabarabaçu, fundando o Arraial do Sumidouro. Mas os seus companheiros murmuravam descontentes e o seu próprio filho participou de uma conjuração contra ele. Mandou executá-lo sumariamente quando voltaram os portadores que mandaram a São Paulo buscar recursos. Fazia 3 anos que ele andava pelo sertão, o que veio a custar as joias da sua mulher. A miragem, porém, do metal precioso que ele adivinhara naquelas brenhas o aguentava nas marchas penosas, pelos ermos e socavões, no fundo longínquo do horizonte. O cumo azul do Itambé balizava sua rota em busca da lagoa Vupubaçu, onde dormia o velho segredo das esmeraldas. Descobriu-a, mas apanhou a palustre e foi morrer de regresso, tristemente à vista do Arraial do Sumidouro. Os restos da bandeira, guiados por Garcia Rodrigues, foram encontrar em 1681 Dom Rodrigo de Castelo Branco, governador ou administrador das Minas. No velho arraial de Santa Ana do Paraopeba, Garcia Rodrigues entregou-lhe a metade das esmeraldas trazidas por Fernão Dias. Dom Rodrigo Castelhano, e cheio de empáfia de seu cargo, já embriagado pela ambição das minas lendárias ainda não achadas, dirigiu-se ao Sumidouro a fim de entender-se com Borba Gato, que lá ficara com um troço de gente. Da discórdia e da intriga que houve entre ambos, resultou na morte do fidalgo castelhano a tiros por 2 pajens do Bandeirante numa entrevista com este. A gente que acompanhava o administrador voltou temerosa para São Paulo. Os paulistas dispersaram-se por toda aquela imensidão de terras, estabelecendo as primeiras fazendas de gado. E Borba Gato, receando a justiça de El-Rei, afundou-se no sertão. No ano da graça de 1640, quando Amador Bueno fora aclamado rei de São Paulo, se escondeu no mosteiro de São Bento e mandou chamar Lourenço Castanho Tanques, sangue dos Tracem do Brabante, a quem pediu que dissuadisse o povo daquela aclamação. Lourenço Castanho Tanques era homem opulento, maioral na vila e peruleiro. Sustentava como bom cristão velho os padres da Companhia de Jesus contra os escravagistas e cristãos novos. Em 1675,
entrou pelo sertão e foi até Araxá, aniquilando o gentil Cataguás e descobrindo o ouro de Goiás, de que já se falava, e Antônio Pedroso buscara até o Paraopeba. Guiando-se pelos picos azuis que emergem do oceano coagulado das cordilheiras pelo Itambé ou pelo Itacolome, os buscadores de ouro e pedras desacortinavam o sertão imenso e foram os primeiros a ter a inovidável sensação de grandeza do interior do Brasil. Uns foram sucedendo aos outros, no mesmo anseio de conquista, na mesma ambição do metal precioso e, por que não dizê-lo, na mesma emulação de glória. Vede a sua incomparável teoria na história geral dos bandeirantes paulistas de Tauane. Alinham-se em série os Souza, os Gomes, os Arzão, os Bueno, os Garcias, um Furtado de Mendonça que atinge o Ribeirão do Carmo e um Antônio Dias que no fim do século XVII, em 1698, funda Ouro Preto. O século termina com o reaparecimento de Borba Gato, que é indultado e nomeado tenente-general. O velho sertanista assenta no Sabarabuçu, o arraial do Rio das Velhas. Então, para o vai-vém das bandeiras e começa os estabelecimentos definidos e definitivos das lavras. As minas haviam sido encontradas. Borba Gato apanha as primeiras pepitas de ouro à margem do Rio das Velhas. Agora era fruir os resultados daquilo que custara tanta canseira, tanta luta e tanta privação. Mas, consoante a dizer do povo, o bolo não é para quem faz, mas sim para quem o come, devasso o sertão localizadas as catas, o bandeirante não recebe o prêmio do seu heróico esforço, porque o judaísmo dos emboabas ou pintos calçudos, com a sua organização e sobretudo com seu dinheiro, vai expulsá-los pela força. Esse conflito entre paulistas e emboabas simbolizava, na opinião de Pedro Calmon, no espírito da sociedade colonial, a luta pela apropriação do Eldorado interior travada pelo Adivena contra o brasileiro. A Carta Régia de 18 de março de 1694 dava aos descobridores a plena propriedade dos seus achados, mas os que se queriam aproveitar das conquistas de seu heroísmo lhes roubariam o fruto de 1000 sacrifícios. Os guerreiros odiavam os mercadores ou mascates, acrescenta o mesmo historiador, porque com seu dinheiro se enobrecia, vencendo-os, realizando a ideia brutal de lançarem pela violência fora das minas seus adversários. Desde 6 de fevereiro de 1648, quando foi baixado em Portugal o alvará isentando de confiscação a fazenda dos cristãos novos que emigrassem, o qual resultava daquele contrato da Companhia do Brasil, organizando com capitais judaicos, contrato ao princípio condenado pelo Santo Ofício que o padre Antônio Vieira agenciara e defendera. Crescera para cá a imigração de indivíduos ativos, na maioria judeus, ansiosos de se enriquecerem nas minas de ouro que já há muito se falava. Certos autores até a isso atribuem o início da decadência de Portugal. Esses forasteiros, e mais os da Bahia, ninho de cristãos novos, correram em aluvião para as minas, entrando os últimos, sobretudo, pelo Espírito Santo, caminho desembaraçado, porque os de São Paulo e Rio eram de algum modo vigiados pelas autoridades. A árdua conquista bandeirante do Oeste ia, assim, servir às ambições inescrupulosas do cosmopolitismo litorâneo. Das cidades e lugares marítimos, diz Simão Pereira Machado, sobreveio inumerável multidão.
viu-se em breve tempo transplantada em meio Portugal a este empório já célebre por todo o mundo. Assegura Tawane que os moradores despejavam as vilas, afundando-se no sertão. Emigração colossal. A influência dessa gente às catas e garimpos determinou, como sempre, em casos análogos, a desordem social, vinganças, roubos, furtos, vexações, especulações, jogo, luxos e gastos desenfreados. As minas tornaram-se o paraíso de aventureiro de toda a casta, de toda parte. Vadios que extorquiam de todos os meios e modos o ouro aos que o bateavam nos córregos e rios. Quem eram os principais desses adventícios baianos ou reinóis? Diz a história que as minas se encheram de mercadores, sobretudo mascates ambulantes, exploradores de vícios e luxúria. A mascateação e a exploração de mulheres são até hoje profissões eminentemente judaicas. Desses e outros motivos, a profunda ojeriza do paulista guerreiro contra esses homens de negócio a que se aludem todos os historiadores dos acontecimentos. A acepção da atual palavra tratante trai na linguagem usual o vestígio desse rancor antigo. Sente-se o judaísmo emboaba na descrição de Diego Vasconcelos e em que vão grifados os pontos essenciais. Acima dos paulistanos, gozavam da vantagem de ser conhecidos e amparados pelos compatriotas das praças marítimas que lhe forneciam a crédito instrumentos e escravos africanos, obreiros estes, únicos que podiam suportar as fadigas medonhas de tal indústria desumana e cruel como foi a das minas. Em tais condições e em breve tempo, as terras mais ricas e regiões mais férteis ficaram pertencendo aos reinóis, em algumas outras também aos baianos que dispunham de tais elementos. Azevedo Marques revela o que eles pretendiam: a fortuna das minas sós e sem partilha. Tomavam judaicamente o resultado do heroísmo alheio. Espoliados e decadentes, os paulistas lançaram-se à procura de novos lavradios de ouro ou se refugiaram nas roças, vendo com a mais injusta indignação o domínio do país passar ao poder dos seus competidores. Naturalmente, os partidos se extremaram e a luta que se ia travar assumiria um caráter nitidamente nativista. Mais uma vez, do mesmo modo que na Guerra Holandesa, a consciência brasileira se insurgira contra a inominável expoliação judaica, que se consumou porque, como faz notar Pedro Calmon na História da Civilização Brasileira, o emboaba, enriquecido pelo negócio, possuía a superioridade da cooperação e, com o dinheiro, podia pagar mais escravos para o trabalho das lavras e os exércitos mercenários de mamelucos e índios. Rebentara na Europa a Guerra de Sucessão da Espanha, em que Portugal se envolvera contra a França, não podendo, por isso, dispor de tropas para impor ordem na colônia sul-americana, que os corsários de Luís XIV atacavam. Os judeus eram amigos destes, tanto que houve no Rio de Janeiro cristãos novos que se abraçaram à bandeira de Duguá e Turim e foram embora nas suas naus. A nomeação de um paulista, Pedro Moraes Raposo, para capitão-mor das Minas pareceu dar por um instante ganho de causa aos brasileiros. Estalaram os primeiros conflitos entre as duas facções em Caeté, onde o principal dos reinóis ou emboabas era o potentado Manuel Nunes Viana, filho de Antônio Nunes Vieigas, natural de Viana, em Portugal, antigo caixeiro na Bahia, mercador e monopolista, possuidor de 50 arrobas de ouro. Dizem os historiadores que era insinuante,
amável, mesmo amaneirado com a freguesia, que procurou fugir da luta, que não lhe convinha, procurando apaziguar os ânimos. Em uma história secreta, nem sempre é possível achar a documentação concludente do que se afirma, sobretudo porque os historiadores estavam desprevenidos em relação à questão judaica. Por esta razão, muitas vezes é necessário recorrer às provas circunstanciais de ler nas entrelinhas em busca do mistério. O caso de Manuel Nunes obriga a este recurso. Todas as circunstâncias levam a crer que se trata de homem de sangue judaico, embora cristianizado, senão sinceramente, pelo menos na aparência, o ofício de mercador, que o trouxe ao balcão da riqueza e florescia num monopólio. Como veremos adiante, o apelido Nunes, muito comum entre os cristãos novos, acréscimo do nome da localidade de nascimento, hábito inventado nos judeus de todos os países, o amaneiramento, o jeito insinuante, a hesitação em face de uma luta armada, a procedência de Viana, cidade de onde veio um grande número de judeus para o Brasil. Os do Maranhão eram vianenses, diz Urbino Viana na página 51 do livro. Bandeirantes e sertanistas baianos, que para Capistrano de Abreu, Manuel Nunes era uma interrogação. O homem já fora preso na Bahia e enviado para Portugal, de onde voltou feito alcaide-mor de Maragogipe. Que força! Houve na Bahia tradição de que até mataram uma das filhas. Manuel Nunes Viana participava do odioso contrato das carnes, que dava rios de dinheiro. Esse monopólio de açougues, coisa em que, como se sabe, os entendidos são provectos os judeus que detêm onde quer que se encontre em quantidade, pois dele fazem rendosa especulação, tanto contra os cristãos com a carne frete, ou das res abatidas de maneira comum, quanto contra os próprios israelitas com a carne kosher, ou das res sangradas de acordo com as prescrições talmúdicas. Levantava a indignação dos paulistas. É a Chequita que ainda agora está preocupando os legisladores da Polônia e Danzig. Eram sócios de Manuel Nunes o reinol Francisco do Amaral Gurgel, cujos sobrenomes e cuja atuação o fazem suspeitos de judaísmo. Também senhor do monopólio do fumo e da aguardente. E o frade goliardo e aventureiro Francisco de Menezes, religioso da Santíssima Trindade, que Diego Vasconcelos denomina o maior dos apóstatas que então andavam nas minas. Já tinha havido grandes e vigorosos protestos contra o assambarcamento judaico desses ramos de comércio. Uma res que custava no sertão de 3 a 9 oitavas de ouro, 5,280 a 15,840, era vendida no Rio das Velhas, no Ribeirão do Carmo e Ouro Preto de 70 a 90 mil réis. Os interessados não corriam perigo algum de prejuízo, porque tinham em mão a estabilidade e a segurança dos preços. Outro encarniçado defensor do monopólio era Frei Firpo, tão bom como Frei Francisco. Os monopolistas tinham amigos e parceiros no Rio de Janeiro que os defendiam perante o governo. Toda essa trama é positivamente judaica. Não contentes com ela, ainda atravessavam ou assambarcavam, como se diz hoje, todos os gêneros de primeira necessidade. Isso ainda envenenava mais a situação, fazendo redobrar o furor dos paulistas, vilmente explorados e despojados de seus bens. Começou de novembro para dezembro de 1708 a atoarda de que eles preparavam a chacina de todos os forasteiros que haviam invadido as minas.
o eterno boato judaico para justificar as violências posteriores. Os emboabas fingiram-se amedrontados, congregaram-se e aclamaram Manuel Nunes Viana, capitão regente ou governador, com poderes ditatoriais. Este golpe audacioso, a imitação erudita que o sugeriu, a hipocrisia que o traçou e, mais ainda, a iniciação do governo de Manuel Nunes, calculada e ardilosamente concebida, tudo nos leva a procurar a cabeça pensante que dirigiu tal obra tão bem acabada como foi para o tempo e para o sertão. E logo nos apresenta para tanto a figura maquiavélica de Frei Francisco de Menezes. Pois, em sã consciência, vemos aí um plano judaico, igual a todos os planos judaicos postos em prática por toda parte e em todas as épocas. Manuel Nunes foi ajudado por outro homem opulento, Pascoal da Silva, cujos meios de fortuna e nome justificam suspeitas de cristandade nova. Chefe dos emboabas, contrário aos paulistas de Cachoeira do Campo e Ribeirão do Carmo. Frei Simão de Santa Teresa foi feito secretário do novo governador e o mestre de campo, Antônio Francisco da Silva, aventureiro de primeira linha. Como declara um cronista, assumiu o comando militar. Em geral, os historiadores elogiam Manuel Nunes, talvez confundindo a sua habilidade de disfarce com a verdadeira boa intenção. O conde de Assumar, porém, o chama em carta de Marquês de Angeja, categoricamente fascinoroso. Diante do rumo que as coisas tomavam, os paulistas fortificavam-se em Sabará. O ditador mandou incendiar o arraial pelos índios ao seu serviço. Na confusão causada pelo fogo, os emboabas deram o ataque, pondo os brasileiros em fuga. E lá se foram eles, vencidos sertões afora, alarmando os moradores inseguros diante daqueles novos conquistadores albergados em suas terras e que delas de repente se apoderavam, visando unicamente o ouro. Inferiores na proporção de 1 para 10, os paulistas de Cachoeira do Campo se entrincheiravam esperando o choque de seus inimigos, mas vieram os emboabas de Ouro Preto em auxílio dos outros e forçaram a entrada do arraial pelo lado menos defendido. Ferido, Manuel Nunes passou o comando ao apóstata Frei Francisco. Sobreveio a noite e cessou a luta. Pela madrugada, quando os paulistas estavam exaustos e mergulhados em profundo sono, o frade lançou sobre eles mamelucos e índios mercenários, obtendo completa vitória. Na própria igreja do Arraial Conquistado, Manuel Nunes foi sagrado ditador com as insígnias do governo, aboletou o senhor o Preto e mandou atacar Ribeirão do Carmo, hoje Mariana, mas a indiada ao seu serviço fugiu ao primeiro contato com os descendentes dos bandeirantes. Ainda não estava de todo quebrada, como se vê do episódio, a resistência destes. Valentim Pedroso de Barros juntou os fugitivos de Sabará e Cachoeira no Rio das Mortes. Muitos eram veteranos das epopeias sertanistas e da conquista de Palmares, dispostos a uma resistência tenaz. Amaral Gurgel mandou atacá-los pelo capitão Gonçalo Ribeiro Corso, nome de cristão novo que, qual mal os avistou, se pôs em fuga. Então, Amaral Gurgel avançou com mais gente e cercou-os em um capão, obrigando-os a se renderem pela fome e pela sede. Prometeu-lhes a vida salva, mas violou a capitulação como seu êmulo do Nordeste, o feroz judeu Jacob Rabi, fazendo matar friamente 300 deles. Chamou-se aquele local de Capão da Traição, em lembrança dessa façanha judaica. Por esse tempo,
O poder de Manuel Nunes já vinha sendo minado pelas dissensões entre os forasteiros reinóis e baianos. Foi quando o governador Dom Fernando de Mascarenhas resolveu ir do Rio de Janeiro às Minas para pôr cobro ao que lá ocorria. De muito longe, a vinda da autoridade foi anunciada a Manuel Nunes pelas fogueiras que os espiões índios acendiam nas quebradas dos montes e se reproduziam pelas serranias silenciosas. Os emboabas estavam, pois, prevenidos para recebê-los, de maneira que, quando chegou ao arraial de Congonhas, encontrou um exército de 4.000 homens a dar-lhe morras. O pusilânime Dom Fernando, como o qualificava Xavier da Veiga, voltou para o Rio, de onde escreveu a El Rei, dando-lhe conta de tudo. Pela primeira vez no Brasil, a autoridade capitulava diante da sedição e da sedição judaica. O esperto Manuel Nunes queria que sua gente se apoderasse das lavras dos paulistas, mas não lhe convinha desafiar as iras do rei, contra cujas forças não se poderia manter. Por isso, quis mostrar-se fiel à coroa, arrecadando escrupulosamente os quintos de ouro, extraindo e mandando Frei Francisco de Menezes a Lisboa pela Bahia, carregado de dinheiro, presentes e protestos de submissão a fim de obter o seu indulto. Em junho de 1709, a capitania de Minas Gerais foi desanexada da de São Paulo e para ela veio como capitão-mor Antônio de Albuquerque, homem cheio de serviços a Portugal. Chegando a Caeté, avistou-se com Manuel Nunes, que lhe submeteu com abjeto servilismo e vileza. Diz o historiador baiano Borges dos Reis, próprios de um judeu, exilou-se voluntariamente na sua fazenda de Jequitaí, em pleno sertão. Sua obra de expropriação forçada dos paulistas estava finda, e só lhe restava esperar sossegado a ação de Frei Francisco na capital da metrópole. O frade apóstata não perdera tempo. Ajudado pela burguesia opulenta da Bahia, toda ela composta de cristãos novos e de qual dispunham de todo o prestígio na corte, despejando ouro e angariando empenhos, conseguiu do soberano, em novembro de 1709, um alvará de indulto geral. Com ele, o poder real sancionou a expoliação dos sertanistas pelo judaísmo dos emboabas. Os últimos paulistas expulsos das Minas foram recebidos em São Paulo como covardes. Suas mães, suas mulheres e suas filhas nem os quiseram ver. Então, de novo se apresentaram para a guerra sob o comando de Amador Bueno da Veiga, neto daquele outro Amador Bueno que não quis ser rei. Em número de 1.200, sitiaram os emboabas no arraial da Ponta do Morro, mas, cheios de desânimos e apoquentados de dissensões, ao saberem que contra eles marchavam do Rio de Janeiro as tropas realengas, retiraram-se precipitadamente. Desta sorte, terminou a Guerra Civil e os únicos que com ela ganharam foram aqueles forasteiros mascates, tratantes e assambarcadores chamados de emboabas. Desse a palavra a Werner Sombart. A guerra é a seara do judeu. O sacrifício sangrento dos paulistas produziu quase 1 milhão de quilos de ouro, que se escoaram para Portugal, de onde fugiram para a Índia nos gastos que lá se faziam, e para a Inglaterra pelas mãos do judaísmo. Até 1820, do Brasil se extraíram em ouro o valor de 974.324 cruzados. O ouro confiscado aos contrabandistas se elevou a mais de 1 milhão de cruzados. Avalia-se que passou sem ser confiscado, sobretudo ali por volta de 1750, quando atingiu a sua maior florescência a extração do precioso metal, feita em Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas,
São Paulo e até no Ceará, a produção aurífera do Brasil até a independência foi de 45.700 arrobas, e seu rendimento até 1801 foi de 5 milhões de contos. João Lúcio de Azevedo calcula em 100 milhões estrelinos a totalidade do ouro exportado para a metrópole no espaço de um século. Toda essa esplêndida riqueza que o judaísmo emboaba queria a sós e sem partilha, custou as dores da grande tragédia dos paulistas mortos à traição na defesa do que haviam conquistado. Não contente com isso, a judiaria ainda retirava o ouro em circulação, como costumava fazer desde o tempo dos romanos, em farta colheita, exportando-o, do que resultou o empobrecimento geral. A criação pelo governo português, em 1694, antes da vitória em Boaba, da moeda provincial, exclusiva para o Brasil, mais fraca do que a do reino e proibida de ser exportada, obedeceu à necessidade da defesa contra esse golpe judaico. E esse ouro, arrancado do Brasil, mais tarde veio a ser emprestado ao mesmo Brasil com avultado lucro, escravizando-o, desde a sua independência política, a burra dos prestamistas judaicos do Carral de Londres.